Todos são conhecedores, né, de que ainda que sejam eventos ruins, mas tanto a guerra entre Rússia e Ucrânia, como também a guerra entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza, todos esses eventos, ainda que ruins, eles receberam pessoas estrangeiras, tentando de algum modo participar daquelas obras, sejam pelo lado dos russos, sejam pelo lado dos ucranianos, seja por Israel, ou seja pelos palestinos. Mas o certo é que muitas pessoas de várias nações, movidas por algum tipo de interesse, outros por fé, eles se voluntariam para participar desses eventos. E os seus interesses é poderem contribuir, segundo eles, e terem também os seus nomes anotados, não é? Dentro do rol da história, como pessoas que participaram e contribuíram de algo grandioso para aquela região ou para a humanidade. O texto que lemos, ele trata exatamente disso, não de guerras, mas da honra que Deus conferiu ao seu povo de se tornarem participantes, cooperadores, colaboradores de uma obra que é perfeita, que é santa e que é espiritual, que é exatamente, no caso do Antigo Testamento, a construção do tabernáculo, no caso do Novo Testamento, o anúncio de Cristo, que é o perfeito tabernáculo de Deus. Deus conferiu essa graça ao seu povo, e de fato essa é uma honra da qual todos nós precisamos não apenas tomar conhecimento, mas tomar para nós como sendo uma dádiva. O Deus Todo-Poderoso foi do seu agrado ter-nos como cooperadores, como trabalhadores numa obra perfeita e santa. Apenas para recordarmos, o capítulo 24 do livro do Êxodo, ele conclui então com o livro da aliança sendo anunciado ao povo de Israel. A conclusão daquela aliança ou daquele pacto foi feita, não é? Num culto, numa celebração de adoração ao Senhor. Os irmãos podem ler depois do capítulo 24 e perceberão que esse culto que foi prestado a Deus, como sendo o ápice, né, ou o momento da celebração da aliança, ele teve uma chamada, né, Deus chamou para junto de si para que pudessem adorá-lo. Houve a confissão da fé, a leitura na palavra de Deus, houve uma refeição pactual celebrada diante de Deus pelos homens que ali estavam, que tipificava a nossa ceia dominical, não é aquela que temos estabelecida pelo Senhor Jesus no Novo Testamento. Então tudo isso estabelecido ou fundamentado no sangue do Cordeiro. Então o capítulo 24, ele conclui a primeira parte do livro do Êxodo, que se deu com o resgate do povo, com a aliança e o culto em celebração desta aliança. A partir de agora, nos próximos 10 capítulos, ou melhor, 11 capítulos, nós teremos então a descrição do tabernáculo e da sua mobília. Então Deus apresentou como que uma maquete para Moisés, não é? Daquilo que deveria ser erguido e construído pelo povo, tá? O tabernáculo, então, tem como propósito ser a residência de Deus entre os homens, o lugar de sua morada. Posteriormente, nós vamos ter o problema da idolatria com os bezerros, não é? Construídos a partir do capítulo 32. E a partir do capítulo 35 do livro do Êxodo, então, volta-se à questão do tabernáculo e dos seus utensílios, para descrever, então, toda a sua unção, toda a sua organização, distribuição naquela casa santa, visando tão somente adorar e glorificar o Senhor. Então, o capítulo 25 dá início a essa descrição do tabernáculo e da sua mobília. E o fundamento de tudo isso se encontra no verso de número 8, quando o Senhor Deus disse: "E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles." Graciosamente, Deus está dizendo ao seu povo: eu vou descer da montanha, minha glória deixará o cimo da montanha, montanha pavorosa, e agora
ela estará no meio do povo, eu vou habitar no meio do meu povo. Então, o fundamento de toda essa revelação é a morada de Deus com o seu povo, tipificando aquilo que aconteceu no Novo Testamento, quando Deus desceu de fato até a terra, na pessoa de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, e como disse João, nós o vimos, e vimos a sua glória, e ele era o unigênito, o Filho de Deus. Isso é para acordar. Bom, diante disso então, o texto que lemos, os versos de 1 a 9, nós podemos dividi-lo em 3 partes, mais ou menos como o Senhor pretendeu quando revelou a Moisés. Então, no verso de número 2, nós temos o chamado de Deus para que o povo oferte a Ele, não é? O texto diz no verso 2, fala aos filhos de Israel que me tragam ofertas. Ainda no verso 2, na parte B, até o verso de número 7, nós temos o coração do ofertante, de que modo os homens foram movidos a participar, a ofertar para a construção do tabernáculo. E no final, os versos 8 e 9 nos mostram o desejo de Deus de habitar no meio do seu povo. Então, nós também seguiremos a mesma ordem da distribuição que o texto nos faz. Em primeiro lugar, o texto nos mostra o chamado honroso para ofertarmos para Deus. Então, notem que no verso de número 2, a Bíblia diz, fala aos filhos de Israel que me tragam ofertas. É interessante os irmãos observarem esse grande privilégio que Deus concede ao seu povo. Eu quero que vocês tentem imaginar a cena. Então, o povo estava na planície, aqui está a montanha do Sinai, no alto da montanha uma nuvem que durante o dia ela fazia sombra, de noite ela pegava fogo, essa nuvem saía relâmpagos e trovões, a terra tremia e tudo isso por conta da glória de Deus, a sua presença estava ali. Da nuvem a voz de Deus era ouvida e agora esse mesmo Deus que se apresentava pavorosamente na nuvem, chega e diz, eu quero receber das suas mãos alguma coisa, porque o meu desejo é usar o que eu te dei para construir a minha casa e a minha morada no seu meio. Então, os irmãos precisam tentar imaginar todo esse momento glorioso, mas ao mesmo tempo pavoroso. O Deus que está lá, nas nuvens, ou na nuvem, Ele quer descer e Ele quer habitar no meio do povo. Mas não somente isso, Ele quer que nós, os que estamos ao seu lado, ao seu redor, participemos ativamente da construção da sua casa, da construção do seu tabernáculo. Deus então está chamando o seu povo e está mostrando que, de fato, somente o seu povo recebe um chamado de altíssima honra e um chamado extremamente glorioso, que era o chamado para ativamente participarem do maior evento de toda a humanidade, o fato de Deus habitar entre os homens. Observem, ainda no verso de número 2, quando o Senhor disse a Moisés, fala aos filhos de Israel, observem que o Senhor está dizendo que as ofertas serão trazidas a Ele, Deus. Que me tragam ofertas. Depois, na parte B do verso 2, o Senhor Deus disse assim, você vai receber as ofertas de todo homem que eu mover, e você vai receber deles a minha oferta. Então, observe o aspecto particular. Israel não estaria ofertando a Moisés, nem muito menos aos seus sacerdotes, mas eles estariam ofertando diretamente para Deus. A ideia que o texto nos traz, então, é a ideia de que Deus decidiu, então, habitar no meio do seu povo, e Ele decidiu fazer o seu povo parte integrante nesse projeto. Deus quer que o seu povo colabore nessa obra que é santa e que é gloriosa. O que Deus está ensinando ao seu povo aqui, é exatamente o princípio da graça,
Graciosamente, Ele está trazendo pecadores que antes, até 3 meses, o texto aqui temporalmente está 3 meses depois da saída do Egito, Ele está graciosamente transformando, ou levando os israelitas que estavam no deserto a entenderem que até 3 meses antes eles eram escravos, dominados por homens, mas agora eles estão em comunhão com o seu Deus, comunhão de tal maneira que eles se tornam participantes ativamente da construção da casa que o Senhor Deus quer para a sua própria habitação. Algo mais ou menos semelhante a isso foi aquilo que o apóstolo Paulo, quando recomendando ou exortando os coríntios que não sabiam julgar suas questões, o apóstolo disse: vocês não sabem que os crentes vão julgar os anjos? Vocês não sabem que o Senhor Jesus Cristo os elevou ao status de filhos de Deus e, portanto, vocês também participarão naquele dia do juízo e vão julgar os anjos? O que Êxodo nos ensina, o que Moisés nos ensina, conforme o Senhor lhe revelou, foi a graciosidade de Deus sendo manifestada aqui, num chamado maravilhoso e perfeito. Deus está transformando homens que até então eram escravos, idólatras, em seus filhos, em seu povo, em pessoas de grande comunhão com Ele, que possuem comunhão com Ele, comunhão tal, que agora são feitos participantes desta obra bendita, desta obra perfeita, de construir a casa de Deus. No futuro, quando prosseguirmos a exposição do tabernáculo, os irmãos perceberão a ligação disso com Cristo e com o Espírito e conosco também. Então Deus está revelando ao seu povo que Ele quer ser adorado, que Ele quer ter comunhão, que Ele quer ter uma comunhão íntima com o seu povo e que isso então se daria também por meio daquilo que os homens devotariam a Ele, suas ofertas, as quais Ele as utilizaria para a construção do próprio tabernáculo. Eu não sei se os irmãos conseguem visualizar a cena descrita aqui, mas modernamente a parte os engenheiros, os arquitetos, modernamente copiaram o projeto divino, não é? Hoje em dia, quando você vai comprar um apartamento na planta, você pode personalizar o seu apartamento para dizer que você colocou suas mãos na construção. E há projetos até mais audaciosos, onde é dado à pessoa que vai comprar, o permitir colocar alguma coisa. Isso está muito aí na internet, construir minha casa com minhas mãos, mas isso pode ser um edifício, por exemplo. Isso é a ideia de particularizar, é a ideia de familiarizar, é a ideia de que você se torna integrante, parte integrante naquela obra, naquela construção. Neste caso aqui, não é como isso, mas é exatamente a intimidade, a comunhão, o relacionamento que o Senhor Deus quer ter com o seu povo. E o Senhor então está tornando o seu povo pessoas que participariam então da construção do tabernáculo, tanto trazendo as ofertas, como construindo o tabernáculo, como ele mesmo disse no verso de número 8, e me farão um santuário. Um segundo detalhe que os irmãos precisam observar nesse texto, é que o Senhor Deus disse: fala aos filhos de Israel que me tragam ofertas. Eu não sei se os irmãos já perceberam, mas o povo estava no deserto. Então a pergunta que se deve fazer é: o povo tem aquilo que Deus exigiu deles? E a resposta é que sim, o povo tem aquilo que Deus exigiu deles. Os irmãos devem lembrar que no capítulo 12 do livro do Êxodo, no verso de número 36, que é exatamente quando, naquela noite da Páscoa, o povo egípcio estava expulsando os israelitas da sua terra. Tão grande foi o morticínio que o anjo da destruição efetuou entre os egípcios. E em meio a toda aquela dor e a toda aquela agonia, gente chorando, com filho morto nos braços e outros empurrando os israelitas para fora de Israel, os israelitas lembraram:
O Senhor Deus nos disse que no dia em que fôssemos embora, deveríamos pedir ouro e prata aos egípcios. E o verso 36 do capítulo 12 diz que eles pediram, e os egípcios deram tudo o que eles pediram, porque Deus moveu o coração dos egípcios. Então aqueles homens e mulheres que eram escravos agora são verdadeiramente ricos, que estão andando a caminho da terra prometida e que naquele momento estavam no deserto. Deus lhes deu aquilo do qual o próprio Deus estava agora lhes pedindo. Isso nos ensina, irmãos, o princípio da providência. Nenhum de nós dá nada a Deus daquilo que não recebeu do próprio Deus. É a providência divina. Se você hoje está aqui com vigor, com forças físicas, é porque lhe foi dado. Nenhum de nós pode sequer garantir com suas próprias forças o minuto seguinte. Tudo vem das mãos do Senhor. E aquilo que nós damos ao Senhor, nada mais é do que trazer de volta uma parte do que Ele mesmo já nos deu. Então esse é um princípio maravilhoso, o princípio da providência, que não pode ser esquecido por nós. Deus não estava pedindo nada que eles não tivessem. E depois nós vamos ver que alguma coisa que eles não tivessem, Deus proveu. Mas Deus estava provendo, Deus já havia provido tudo aquilo que eles precisavam para participarem desta obra que era santa e perfeita, a construção do tabernáculo. Mas talvez você se pergunte, o que é que tudo isso tem a ver conosco, já que nós não vamos fazer o tabernáculo, não é? A não ser que você congregue na Universal e queira voltar para o judaísmo, aí você pode construir o templo de Salomão. Mas é bom cumprir a lei, porque senão morrerá. O apóstolo Paulo, escrevendo em 2 Coríntios, capítulo 9, no verso de número 8, ele volta ao Êxodo para ensinar no Novo Testamento o mesmo princípio que Deus havia ensinado ao seu povo naquela época. Segundo aos Coríntios, capítulo 9, verso de número 8, o apóstolo Paulo diz assim: Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. O apóstolo Paulo, então, olhando o livro do Êxodo e agora tratando de uma situação neotestamentária, que era exatamente como os crentes participam da obra de Deus no aspecto das suas ofertas, como os crentes agora cooperam com Deus no Novo Testamento, no que diz respeito às suas ofertas, à parte financeira. Então o apóstolo disse exatamente como foi dito no Antigo Testamento. Ele então diz que é pela graça divina que os crentes participam dessa obra perfeita agora no Novo Testamento. Da mesma maneira como foi um chamado gracioso no Antigo Testamento, também é um chamado gracioso no Novo Testamento. É uma bênção, é um chamado que Deus confere e concede ao seu povo honra, para que se tornem participantes do seu reino e da expansão do seu reino. Notem que agora em 2 Coríntios 9, o apóstolo, quando fala de dinheiro, ele fala de graça. Aqui o texto está falando das ofertas que os macedônios já haviam destinado aos crentes de Jerusalém, e que ele também, e que os coríntios deveriam fazer o mesmo. Paulo está falando de dinheiro, e a palavra que ele usa aqui é a palavra graça. Não usa dinheiro. Porque o principal de uma oferta não é o dinheiro, nós vamos ver isso. É exatamente um coração que entende que ele é convocado graciosamente para participar de uma obra que é santa, perfeita, que é espiritual. Então notem que Paulo disse no final do verso 8, Deus pode fazer-vos superabundar em toda boa obra. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça. É interessante como a pregação da prosperidade diz assim, dê e Deus te dá. Mas a Bíblia diz o seguinte, se torne participante da obra, para que a graça superabunde, para que o nome de Deus cresça.
Não o contrário. Deus não vai dar nada em troca, como se um dia nós tivéssemos algo que Ele não nos deu. Pelo contrário, tudo que nós devotamos e damos ao Senhor é tão somente em demonstração de nossa gratidão e uma resposta ao honroso chamado para nos tornarmos ativamente participantes do seu reino, da construção do seu reino, da construção da sua obra nesta terra. No verso de número 10, também de 2 Coríntios, observe que Paulo diz o seguinte: e aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Então, o que Paulo está dizendo é que a semente vem de Deus e Ele dá o que planta. O que planta, planta, mas o crescimento vem de Deus, que deu a semente, e aquele crescimento alimentará o que tem fome. Ou seja, o apóstolo está ensinando, como nós já vimos, o princípio da providência divina e recordando aos coríntios a graça, a maravilhosa graça que é participarmos dessa obra bendita que tanto nos honra, que tanto nos faz crescer espiritualmente, como também faz com que o nome de Deus seja adorado na face da terra. Aplicando a nós, de forma específica, a nossa igreja, aqui em Marialva, eu quero que os irmãos pensem o seguinte: em primeiro lugar, Deus não precisa do nosso dinheiro, porque Ele é Deus. Se nós não crermos nisso, nós nunca vamos, de fato, participar do reino do Senhor. Eu conheço crentes que ofertam, que dizimam, que dão muito, mas eles dão por motivos fúteis, não para adorar o Senhor, para ser vistos, honrados, dominar a igreja, mas não porque amam o Senhor. Deus não precisa do nosso dinheiro. Se você não entender que você era um pecador miserável, que ia para o inferno, e que Deus te tirou desse inferno e te colocou num reino de luz e de amor, e te deu o privilégio de se tornar um cooperador do reino, não oferte. Se arrependa em primeiro lugar. Eu fico imaginando, por exemplo, quantas vezes Judas levou ao gasofilácio as suas ofertas, mas ele era diabo entre os santos. Nós não podemos imitar Judas, mas sim aqueles que amam e creem no Senhor. Portanto, você precisa entender que é uma honra participarmos do reino celestial do Senhor. Olhe que privilégio, você foi remido, você foi salvo, você foi reconciliado com Deus, o Senhor te adotou como seu filho, e se não bastasse, Ele ainda quer você como alguém ativo na cooperação com o seu reino. Isso é uma honra sobremedida que nos é dada. Então Deus não está nem um pouco se importando com o seu dinheiro. Nós vamos ver isso. Mas o que Deus quer é que nós sejamos de fato agradecidos e nos sintamos honrados por experimentar de forma verdadeira e real esse convite celeste, gracioso e glorioso de nos tornarmos verdadeiramente participantes do reino do Senhor. Em segundo lugar, se você não entender que você depende de Deus, você tem dificuldades na sua vida com o Senhor. Todos nós, quem tem filhos sabe, né? Muitas vezes nossos filhos se tornam muito independentes. E o que surge é muita alegria. É assim que acontece? Não. O que surge são problemas, pecados, desobediências. Pois não se engane, é o mesmo com você, mesmo sendo adulto. É a mesma coisa. Filhos que são independentes dos seus pais, em idade pequena, né? Eles não trazem alegria. Pelo contrário,
A altivez ensoberbece. E como Provérbios nos diz, o princípio da ruína é exatamente o orgulho. Nós também somos filhos de Deus, é o que a Escritura declara. E nós podemos ser filhos dependentes de Deus ou independentes de Deus. Se formos filhos independentes, fique tranquilo. É só você examinar a sua vida e você vai perceber o quanto você tem pecado contra o Senhor. Mas se você é um crente que depende do Senhor, e entenda dependência não no sentido de curtir preguiça e vadiagem achando que vai cair do céu, estamos falando de dependência, submissão ao Senhor, você vai perceber como há um relacionamento real e próximo entre você e o seu Pai, que é o Senhor. A dependência é o que nos faz crer que tudo vem de Deus. Não só o pão físico, pão espiritual, nossos filhos, nosso amanhã. A independência faz o contrário. Ela nos faz crer que tudo vem da força do nosso braço. O resultado é pessoas sobrecarregadas, que se arrastam nesse mundo como moribundos, não como vivos. E que infelizmente convivem com um medo, qual a qualquer momento ele pode perder. Filhos dependentes não. Eles trabalham nesse mundo. Eles se cansam fisicamente, mas suas almas são renovadas diariamente, pela certeza de que o amanhã pertence ao Senhor e não a nós. Foi o que Cristo disse em Mateus capítulo 6, verso 34, tratando sobre um problema que nós achamos que é moderno, chamado preocupação pecaminosa, que tem como nome de ansiedade. Ele disse: vocês não podem querer carregar o amanhã. Vocês não foram feitos para suportar o peso do amanhã. Vocês só podem carregar o hoje. Então não se inquietem com o amanhã. Eu fico imaginando, por exemplo, quando Deus disse a Moisés: diga aos israelitas que tragam, as ofertas. Talvez, certamente, alguém dentre o povo poderia dizer: poxa Deus, mas eu era escravo, agora sou livre. Era pobre, agora eu tenho uma pepita de ouro, e o Senhor quer essa pepita de mim? Ou seja, no dia em que eu me vejo livre do Senhor, o Senhor quer que eu volte a depender do Senhor? É mais ou menos assim como nós também fazemos, não é? Poxa Deus, agora que eu estou num novo emprego, estou ganhando bem, o Senhor quer que eu creia que eu dependo do Senhor? A dependência de Deus, irmãos, é um grande testemunho para nós, da nossa filiação, da paternidade do Senhor. Da paternidade do Senhor. Enfim, Deus está envolvendo o seu povo numa obra de salvação. Ele está nos treinando ao longo da nossa vida nessa terra. Não esqueça o que eu vou lhe dizer. Deus está nos treinando ao longo da nossa vida nessa terra, para deixar essa terra, para recebermos o céu. Deus faz como uma mãe, no período em que os seus filhos estão trocando os seus dentes de leite. Dia após dia ela vai amolecendo aquele dente, até que é tempo de cair. No que diz respeito às coisas deste mundo, os crentes precisam ser como dentes de leite em boca de criança, moles, porque chegará o tempo de cair. É isso que Deus está fazendo, está nos treinando para um momento vindouro, glorioso, em que nós de fato viveremos com Ele pelos séculos sem fim. Em segundo lugar, o texto trata sobre o coração do ofertante. Observem que a parte B do verso 2 diz que o Senhor moverá o coração dos homens, de todo homem cujo coração o mover para isso. Então, o Senhor Deus,
haveria de mover o coração dos homens para ofertarem. Ou seja, o Senhor está falando de um dom que pouquíssimas pessoas querem nutrir em suas almas, que é exatamente o dom da generosidade, da liberalidade. Todo mundo quer ter línguas, eu não, mas quem quer eu respeito. Todo mundo quer ter línguas, quer curas, ninguém quer a generosidade, a amabilidade. Mas o que o Senhor está dizendo aqui é exatamente isso. Ele faria com que o dom da generosidade, e tentem imaginar, são ex-escravos que agora se encontram com dinheiro, alguma coisa de dinheiro, as posses, e o Senhor está dizendo, vocês vão me ofertar uma parte disso. Então, tentem imaginar o coração daquelas pessoas. Será que elas não se apegaram àquelas roupas, ao ouro, à prata? Será que eles não se apegaram a nada disso? Lógico que sim. Então o Senhor está treinando o seu povo na generosidade, porque Ele é generoso. Ele nos deu o seu Filho, é o que diz a Escritura. E é interessante porque a generosidade flui de um coração agradecido pela providência e pela salvação. A generosidade flui de um coração agradecido pela providência e pela salvação que vem do Senhor. Observe que Deus disse que vai mover os corações. Deus é Deus, Ele poderia impor isso. Ele poderia dizer assim, eu ordeno que me tragam as coisas. E o povo teria que levar. Mas não é assim que Deus faz. Deus não impôs nenhuma taxa, Deus não impôs nenhum tipo de cobrança. É por isso que essa pregação moderna da teologia da prosperidade, ela é diabólica. Ela é diabólica. Porque o princípio bíblico é o da generosidade que flui de um coração que crê e que ama o Senhor. Deus não estava exigindo, taxando o povo. Mas a palavra diz, eu vou movê-los. O meu Espírito lhes dará generosidade. Eles saberão o que eu sou e o que eu tenho. Eles também terão e possuirão. Eles também serão generosos, mesmo em meio a esse deserto ao qual eles estão andando. Observem que o apóstolo Paulo, quando trata da generosidade, agora falando não especificamente de ofertas, mas falando aos Efésios, no capítulo de número 1, no verso de número 7 e 8, Paulo disse, Efésios 1, 7 e 8, o apóstolo disse assim, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo o quê? O nosso mérito? Segundo nossa bondade? Segundo nossa necessidade? Não, Paulo disse, segundo a sua graça, segundo a riqueza da generosidade, da graça divina. Por isso que a generosidade flui de um coração que é agradecido pela providência e pela salvação que recebeu do Senhor. E por quê? Porque os crentes estão imitando o seu Pai. Paulo disse, Deus vos salvou segundo a riqueza da sua bondade? Não, mas segundo a riqueza da sua graça, do seu favor imerecido. Ele é generosíssimo, é o que diz o apóstolo. O apóstolo João, também tratando sobre isso, em 1 de João, capítulo de número 4, no verso 10, João diz, meus irmãos, acordem. Todo aquele que ama é filho de Deus, mas lembre-se, não foi você quem amou Deus primeiro. Foi Ele que vos amou primeiro e vos capacitou a amá-lo também. Então esse é o princípio que Deus estabelece. Ele nos dá e nós também damos. Ele está nos ensinando a ser como Ele, como seu Filho. Graça, foi o que disse João, foi o que disse o apóstolo Paulo. A graça age em nós, levando-nos à generosidade. E isso nos leva, então, a participar da obra do Senhor. Eu não vou me deter muito no assunto,
que deveríamos também ainda recorrer a 2 Coríntios 9, de 6 a 14, mas eu creio que os irmãos entenderam bem o princípio da graça, não é, que leva-nos à generosidade. Em Lucas capítulo 21, os versos de 1 a 4, certa feita Cristo estava no templo, e era a hora do ofertório, e o texto nos diz que ele assistiu as pessoas depositando suas ofertas no gasofilácio, e entre os ricos havia uma viúva, pobre, e esta depositou no gasofilácio 2 moedas. Talvez o texto cita moedas pequenas, então certamente vamos comparar com o real na época que existia o centavo, era a menor moeda em tamanho. Então Cristo disse: essa foi a que verdadeiramente ofertou. Os apóstolos não entenderam. E então o Senhor disse: ela dependeu, ela creu, ela foi generosa para a casa de Deus, porque da sua pobreza ela deu o que tinha. Eles não, eles deram do que sobraram. Eles não foram generosos. Eles não foram generosos. Eles não agiram pela graça. Ela agiu pela graça. Ela agiu pela graça. Observe comigo também, ainda em Êxodo, capítulo 25, como o Senhor Deus não estava, neste momento, falando do dinheiro, mas sim do coração, do mover do coração. Olha o que Deus exige: ouro, prata, bronze, estofo azul, púrpura e carmesim. Coisas caríssimas. Então havia rico entre eles. Os ricos também contribuiriam. Mas o Senhor diz mais. Ele diz que Ele quer pelos de cabra. Ou seja, a graça também visitaria um pobre, que não tinha outra coisa a não ser o seu animalzinho. E o Senhor disse o quê? Arranque uns pelinhos da sua cabra e me traga. Você percebe como pelos de cabra está no mesmo nível de ouro na lista das ofertas? Não é com o dinheiro, mas é com o coração. Era o coração dos ofertantes, movidos pela graça salvadora. O que tinha ouro daria ouro, e o que não tinha ouro poderia trazer uns pelinhos da sua cabra. Mas e se ele não tivesse nenhuma cabra, pastor, o que é que ele faria? Então Deus disse o seguinte: me tragam madeira de acácia, que é uma madeira dura, resistente, porque o tabernáculo era móvel, tinha que montar e desmontar. E era uma madeira que eles encontrariam ali perto. Deus, eu não tenho nada, então pegue o machado do seu irmão e vá na mata e corte um pedaço de madeira de acácia e traga. Não é o dinheiro, é a graça que opera no coração e que nos faz voluntariamente participantes de uma obra que é santa e perfeita, que é a obra do Senhor, com aquilo que Ele tem nos dado. Ele fala de azeite, uma coisa muito comum no Antigo Testamento, no Oriente, era algo comum, extremamente comum, como se fosse aqui em Marialva, ele disse assim: me traga uva. Era comum. Você tem um pouquinho de azeite? Pode trazer, não se preocupe. É o coração. Isso é um negócio fantástico, não é? O mover do Senhor levaria os que têm mais e os que têm menos, pela sua graça, a crescerem em generosidade e a se tornarem participantes de uma obra perfeita e santa, o reino de Deus. Eu não vou tratar disso aqui, mas isso nos ensina o princípio da proporcionalidade. Paulo vai tratar disso em 2 Coríntios 9, 7. Um dia eu vou tratar sobre dízimo e aí eu falo sobre isso. Mas o texto está nos ensinando a proporcionalidade. Se você tem ouro, você traz ouro. Você tem pelos de cabra, você traz pelos de cabra. Eu não tenho cabra, você pode cortar um pedaço de madeira. Eu tenho azeite, você pode trazer o azeite. É a graça que levava aqueles homens e aquelas mulheres a desejarem participar do reino do Senhor. Eu quero fazer 2 aplicações breves, particulares para a nossa igreja. Em primeiro lugar, Deus comissionou a igreja
para cooperar com o seu trabalho no mundo. Então, se você é um crente e está esperando que outra pessoa anuncie o Evangelho a outra pessoa, eu sinto muito lhe dizer, mas você está jogando fora um privilégio que Deus lhe deu de cooperar com o seu reino. Se você é um crente que diz que crê em Cristo e você está sempre esperando que outros façam alguma coisa ou ofertem para que o reino de Deus avance sobre a terra, você está desprezando um chamado divino. Em outras palavras, você é um crente negligente. É um crente negligente. E na minha experiência pastoral, crente que não trabalha, dá trabalho. Você foi chamado para glorificar o nome de Deus, com os pelos da sua cabra, com o seu azeite, ou com o seu ouro, não importa. Você foi chamado para glorificar o nome do Senhor. Então você precisa atender ao chamado divino. Você precisa atender a um chamado do Senhor. Hoje, a igreja tem uma obra muito maior do que a do Antigo Testamento. A obra hoje envolve o socorro, a assistência diaconal, as missões nacionais e internacionais. Então nós não temos tempo para ficar parado. Nós não temos tempo para ficar discutindo se a porta será branca ou laranja. O tempo urge e um chamado glorioso nos foi feito. Então você precisa dar uma resposta. O que você vai fazer? Dar não a esse chamado ou dar um sim? Eu não estou dizendo que é para você se candidatar às missões e ir para a África. Só estou dizendo que é para você tomar a iniciativa de prosperar no dom da graça divina, da generosidade, e se dispor a fazer o que você pode fazer, dentro do que você sabe fazer e aonde você está, para o louvor e para a glória de Cristo. Então nós vamos fazer alguma coisa. Nós temos cidades próximas a nós que não tem nenhuma igreja presbiteriana. Mesmo que tenha outras igrejas, eu vou falar presbiteriano, mas entendam bem, né? Nós temos cidades que estão cheias de igrejas, mas não tem o Evangelho. Pode ter igreja, mas não tem o Evangelho. E se nós nos alegramos e cremos que hoje nós temos o Evangelho, nós precisamos ir até elas, até essas cidades. Então está na hora de nós nos movimentarmos mais e investirmos mais no reino de Deus. Uma igreja que não trabalha, ela não trabalha, uma igreja que não trabalha, que não quer glorificar a Deus na expansão do seu reino, eu lhes asseguro que ela está trabalhando para a sua própria glória. E a Escritura diz que Deus não divide sua glória com ninguém. Então não queiramos nos encontrar diante da poderosa e abençoada mão disciplinadora de Deus. Em terceiro e último lugar, a Escritura fala do desejo de Deus habitar com o seu povo. Eu vou explorar melhor esse tema quando falarmos ao longo de toda a descrição do tabernáculo. Mas notem no verso 8 e 9 que Deus diz assim: vocês trarão as ofertas e vocês me farão o santuário. Vocês vão participar também da construção. Vão derreter o ouro, a prata, o bronze, vão fazer desenhos, bordados. Vocês trabalharão ativamente na construção do meu santuário. Por quê? Porque eu quero morar entre vocês. Eu quero morar entre vocês. Qual é o propósito das ofertas, dos dízimos, de ter dinheiro na igreja? Veja, existem muitas igrejas que estão ostentando. E assim, nada contra quem ostenta. Mas o princípio bíblico é de que o lugar que nós nos reunimos para cultuar a Deus esteja limpinho, né, organizadinho, o básico esteja por aqui, não é? O som e tudo mais. Mas o propósito
O propósito do dinheiro não é o seu acúmulo, mas é exatamente participar da construção daquilo que é a presença gloriosa ou a morada de Deus. No Antigo Testamento era o santuário, mas no Novo Testamento a Escritura diz que Cristo é o templo de Deus, é o santuário. Ele mesmo disse: eu vou destruir o templo e vou fazer em 3 dias, e ele falava de seu corpo. O apóstolo Paulo, mostrando a realidade da presença de Deus habitando com o seu povo, falando aos Coríntios, no capítulo 3, no verso 16, ele disse: os crentes são a habitação de Deus. Os crentes são a habitação de Deus. Eles são a morada do Espírito. Então, significa dizer que quando nós ofertamos ao Senhor, o que nós queremos é que a morada de Deus se expanda na terra, ou seja, nós estamos falando do ministério da palavra, do ministério da pregação. E é por isso que tudo nesta igreja, de coisas materiais, se ela estiver dissociada do ministério da pregação, isso não contribui com o reino de Deus. Não contribui com o reino de Deus. Tudo que estiver na igreja, no lugar que nós separamos para adorar o Senhor, isso precisa estar debaixo do ministério da palavra. Porque é pela palavra que Deus salva pessoas, é pela palavra que Ele edifica salvos, é pela palavra que o conforto do Espírito vem, é pela palavra. Somente a palavra. Um detalhe interessante que o texto nos mostra, eu não sei se os irmãos perceberam, mas quando Deus disse: vocês me farão um santuário, e eu quero morar nesse texto, note que Deus usa 2 palavras diferentes para marcar a sua presença entre o seu povo. Então, ele disse assim: vocês me farão um santuário, ou seja, um lugar santo, um lugar separado. Eu vou morar entre vocês, mas a minha tenda não vai ser igual à de vocês, ela é santa. Então, há um lugar separado, ou seja, eu estarei no meio de vós, mas o lugar é separado, mostrando a sua santidade, a beleza da sua glória. E ainda continuando no verso 8, ele diz: para que eu possa habitar, é a palavra tabernáculo. Tabernacular é um verbo, morar, residir. Então, num lugar separado, Deus disse: eu vou residir, lugar de habitação. E olha que coisa interessante, o que Deus está prometendo ao seu povo é: eu sou o Deus infinito, o Deus todo-poderoso, mas eu vou me limitar a morar entre 4 paredes dessa tenda gloriosa, para estar com vocês. Vocês conseguem fazer alguma associação com algo no Novo Testamento, de alguém que se limitou para estar entre os crentes, entre os homens? Não conseguem? O texto está falando da encarnação de Cristo. Quando ele disse: eu vou me limitar a 4 paredes da tenda que está no meio de vocês, Deus estava, em outras palavras, dizendo: um dia o meu filho se encarnará e também estará limitado às paredes da carne humana para estar entre vocês, para morrer por vocês, para salvá-los. Isso é um negócio incrível, não é? E o apóstolo Paulo, falando aos Filipenses, ele disse no capítulo 2, rapaz, é um negócio incrível a encarnação, porque ele se esvaziou de seus atributos, e esteve entre os homens como alguém que estava debaixo da lei, mas ao mesmo tempo ele era Deus, e toda a plenitude da divindade estava nele fisicamente. Com que propósito? Verso 8 de Filipenses 2 ele diz: para te salvar, para te redimir, para habitar entre os homens. Isso é um negócio incrível, não é? E é por isso que o corpo glorificado de Cristo, né, depois da sua ressurreição, agora, mesmo tendo carne e osso, mas Cristo demonstrou como serão os nossos corpos no céu. Ele ultrapassava as paredes e não era um espírito, para nos dar uma pequena pitada da majestade, né, e de toda a glória que envolve a nossa glorificação, à semelhança da sua glorificação física.
Negócio incrível, não é? E tudo isso tem a ver com as ofertas. É algo formidável essa verdade. Eu quero concluir dizendo o seguinte aos irmãos. Se você é um crente e foi salvo por Cristo Jesus, examine o seu coração para averiguar se você possui gratidão. Ela é a mãe da generosidade. Se você não possui gratidão, eu preciso que você, sinceramente, ore ao Senhor e examine se você já tem fé. É o seu destino eterno que está em jogo. Então examine se você já tem fé. Você foi chamado a contribuir numa obra que é perfeita e santa. Não com o dinheiro apenas, mas sobretudo com uma mudança de coração. De coração. Deus desce das nuvens ou da nuvem para habitar com o seu povo. Cristo deixa o seio do Pai para se encarnar, para salvar o seu povo. Isso é o reino de Deus. E este reino é anunciado. Este reino é proclamado mundo afora. E Deus nos convida a participar deste santo reino, da pregação da palavra. Seja tanto pela própria pregação, como alguns, seja pelas ofertas que mantém e sustenta a obra, tanto local como em outros lugares. Então, examine se você tem generosidade. Eu vou contar uma ilustração que demonstra como algumas pessoas são generosas. Certa feita, havia um homem numa igreja extremamente avarento. Todos sabiam que ele era avarento. Então o pastor foi visitá-lo. Ele morava no campo e ele estava lá mexendo na roça. O pastor chegou, ele estava pelo lado de dentro da cerca, o pastor pelo lado de fora, o saudou, o cumprimentou. Depois de alguns minutos de conversa, o pastor disse: meu irmão, se você tivesse 50 vacas, você me daria metade? O irmão respondeu: daria, pastor. Lógico que daria. Seria uma alegria poder dar 50 vacas ao Senhor, 25 vacas ao Senhor. A conversa prospera e depois o pastor disse: meu irmão, se você tivesse 25 cavalos, você me daria a metade? Daria, com toda alegria. Pensa numa coisa que eu ficaria feliz, era de ver o Senhor recebendo esses cavalos. A conversa andou mais um pouco e então o pastor disse: meu irmão, se o senhor tivesse 2 porcos, o senhor me daria 1? A sua resposta foi: não, pastor. E o senhor só me fala dos 2 porcos porque sabe que eu tenho 2 porcos. A partir daquele dia, um princípio foi ensinado naquela igreja. A prosperidade se faz na doação de um porco. Entenderam? Meu desejo é que a generosidade que habita em Cristo também prospere em nós.